Olá, aqui novamente o canal Márcia Luiz Conte Sua História. E hoje, como já estava programado, eu vou tocar naquela fase interessante que vai dos 10, né? Dos 10 até os 14 anos, que é o quinto ao nono ano atualmente, né? Na nova organização do Ensino Fundamental 2. Só que lembrando da minha época, né? Que a gente ia dos 11 aos 14, né? Que eram 4 anos, da quinta à oitava série. Então, vamos trabalhar um pouco hoje mais com a memória pessoal e alinhavando com a memória social, alguns aspectos da composição teórica, né, dessa faixa, principalmente da minha época. E depois tá algumas colocações pessoais. Hoje vai ser um vídeo um pouco mais pessoal, né, um pouco menos filosófico. Começar falando da escola que eu frequentei, né? Que já tem um vídeo aqui no canal sobre ela, já que há 4 anos atrás eu publiquei, que conta a história da Escola Alzira Martins List, que é a antiga Martin Luther King, que era, antigamente chamava Escola de Primeiro Grau. Né? O primeiro grau ia até a oitava série, o segundo grau é o atual ensino médio. Essa escola se localiza no Morro da Nova Sintra, onde eu cresci, e ali passei minha infância até os 18 anos, né? No início da fase adulta. Foi maravilhosa aquela época, né? E acho que o fato mais marcante, não é tão maravilhoso, é o bullying. Eu sofri muito bullying na escola, por eu ser muito pequenininha. Eu cresci um pouco mais ao final ali do ensino fundamental 2, mas eu era muito pequenininha, muito magrinha, tinha os cabelos cortados muito curtinho, usava umas saias muito compridas, umas meias muito longas. E eu passei por muito bullying, né? Primeiro era que os meninos ficavam para a professora. Tem um menino vestido de menina na fila das meninas. Aí já começava ali, né? E depois aí era a questão de que tinha um comediante no Brasil chamado Costinha, fazia uma propaganda na TV das massas piraquê. Então eu era chamada também de bacalhau e de Costinha. Era terrível, né? E, nossa, eu sofri muito, minhas colegas me defendiam muito, tinham muitas meninas bacanas ali que me defendiam, faziam um grupinho em volta de mim para me levar até minha casa, e eles gritando, correndo atrás de mim. No outro vídeo ainda contei que a minha mãe me defendeu, fui falar com a diretora, persegui os meninos com guarda-chuva na mão. Minha mãe maravilhosa. Minha mãe se envolvia com as nossas coisas e nos defendia assim. Mas essa coisa do bullying, que na época não tinha esse nome, né? Era simplesmente apelidar e encher a paciência, né? Mas eu já via naquela época esse cuidado, né, de tentar apoiar a própria diretora, a professora, a coordenadora. Houve um envolvimento, não era uma coisa assim que se deixava acontecer, né? Então essa foi uma coisa que me marcou bastante, né? Na época muito triste, hoje eu lembro com graça, né? Mas é claro que bullying é uma coisa séria, há bullying, principalmente atualmente, que levam a situações trágicas e não se pode brincar com isso, né? Eu tô falando de maneira jocosa porque comigo ocorreu dessa maneira, né? Foi assim que ocorreu. Mas a escola tem os seus lados maravilhosos, né? E eu tenho duas coisas importantes que ocorreram ali da quinta à oitava para mim, que é, de um lado, a parte física, né? Da educação. Então tinham duas coisas me marcaram muito, que era a aula de educação física, na qual eu não fazia absolutamente nada. A professora punha o pessoal para jogar, geralmente ia tomar um cafezinho, e a gente ficava ali na quadra da escola. Nossa escola tinha uma quadra muito bacana, não é uma quadra moderna como hoje, né? Era uma quadra que ficava com um tipo de um anfiteatro aberto assim em torno, e algumas pessoas sentavam ali, eu sentava no banco da professora, lendo revistas, que a professora deixava ler algumas revistas, algumas meninas levavam, e ficava lendo revistas, eu não fazia atividade física. Então eu gostava da parte inicial, que é o aquecimento, que era um tipo de alongamento que se fazia à época, e depois partiam para os jogos, né? Nos jogos eu só participava da queimada, na qual eu não fazia absolutamente nada, eu só me desviava das bolas, sempre tive pavor de levar uma bolada na cara. E, então eu considero que eu não fazia nada na atividade física, a não ser o aquecimento inicial, esse eu gostava. E até hoje eu faço alguns exercícios que vêm daquela época, né? Porque eu construí um roteiro de exercícios que eu quase nunca faço muito esporadicamente, mas que compõe ainda algumas práticas daquela época. E ao mesmo tempo, da parte física, a gente teve um determinado ano, que eu não vou saber ao certo se era sexto ano
ou sétimo, não me recordo. E ali a gente fazia a dança rítmica. Então, dois grupos se inscreveram, era um grupo mais avançado que nós, e uma série à nossa frente, e nós mais atrás. E uma coisa interessante é que participávamos fazendo as coreografias, as professoras reclamavam que as nossas músicas eram todas em inglês. Eu sou de uma época que a música em inglês era o que mais tocava nas rádios, os discos que vendiam, as novelas tinham dois discos, né, um com trilha nacional e um com trilha internacional. Geralmente se comprava a trilha internacional e isso foi muito marcante, né? Essa reclamação das professoras que queriam que a gente colocasse música brasileira e a gente colocava músicas em inglês. E eu treinava as meninas, né? Não fui eu que criei a coreografia, claro, foi tudo criado coletivamente, mas eu de uma certa forma que ia treinar as meninas no período da tarde na escola, mas eu não pude participar, porque não tinha condição de fazer a roupinha, de construir nada, então eu só participei da organização. E no dia elas se apresentaram, perdemos, que eram só dois grupos, ficamos em segundo lugar, e o grupo das meninas mais maduras venceu. Mas foi maravilhoso, uma experiência, eu adorava isso, de sair de casa, ir para a escola, para fazer essas coisas que não eram do cotidiano da aula, que não eram propriamente da sala de aula, né? E é uma coisa muito marcante essa, né? Nós tivemos nesse período muitas atividades, assim, a Miss Primavera, então tinham que vender os convitinhos, sabe? Tinham que arrecadar tudo para a Associação de Pais e Mestres nessas atividades, mas movimentava o povo, movimentava as famílias, eu participei também disso, não ganhei nada, é claro, porque eu vendia na família, não saía na rua para vender, e muita coisa interessante também, porque a escola tinha um vínculo também com algumas universidades que iam à escola divulgar suas atividades e nós íamos participar fora da escola, fora do horário de aula, né? Então, duas atividades interessantes é que ocorriam numa sede de um clube de futebol de várzea. Eles tinham, não sei hoje ainda se existe, e eles tinham ali umas casinhas do lado, como se fosse um puxadinho, não vou se explicar, uma edícula longa, aberta, e ali tinham grupos da faculdade de psicologia que iam lá participar e desenvolviam atividades físicas com a gente. Tinha umas pessoas da educação física também que se correlacionavam com esse pessoal da psicologia, e eles criaram projetos ali para nós, né? E um dos projetos era teatro. Na escola já tínhamos feito teatro, e bem interessante, inclusive, porque era na aula de música, e a professora colocava, era educação artística e música. E ela colocou o teatro como uma das possibilidades de atividade, a classe aderiu, e o nosso grupo escreveu uma pecinha, ensaiávamos na casa da minha mãe, e depois nesse grupo ali, naquele campo de futebol, esse grupo de psicologia também criou novamente, né? E eu não podia nunca participar, porque a minha mãe trabalhava muito em casa, minha mãe era bordadeira, bordava com as senhoras portuguesas do morro e com algumas amigas, e eu tinha irmãs pequenas, então colaborava enquanto eu ainda não havia iniciado a trabalhar fora de casa, eu ajudava muito mal e porcamente, porque eu nunca fui uma pessoa muito dedicada à casa, aos trabalhos domésticos. Eu ajudava ali a ficar com as meninas, né, com as crianças mais novas, que eu sou 6 anos mais velha que uma e 10 anos mais velha que a outra, e ficávamos ali em casa e eu colaborando um pouquinho, né. Minha mãe também muitas vezes bordava em casa, mas às vezes tinha que bordar e elas trabalhavam em grupo, porque uma fazia uma parte da outra, o que uma não era tão boa, a outra complementava. Elas tinham um trabalho bem interessante. E então eu não podia ir lá participar diretamente do grupo de teatro, então o que eu fazia era escrever. Então eu escrevia as pecinhas e as minhas amigas, eu ia lá entregar as pecinhas, voltava correndo para casa e elas faziam as atividades, né? Então eu fazia como dava ali, eu participava. Então são coisas físicas, né? São coisas assim de movimentação e eu acho muito interessante isso, da escola ter essa abertura de divulgar um trabalho, né? Que era feito na comunidade e isso é bem interessante, né? E mais para o final desse período houve também um grupo de costura. Ali também algumas senhoras que ensinavam costura fizeram esse trabalho social, né? E me lembro da gente se inscrever. Eu e uma amiga, nós nos inscrevemos. Eu cheguei a fazer uma calça comprida ali, mas mesmo assim com a ajuda de uma vizinha e a minha mãe finalizou, não
não me lembro de eu ter feito tudo sozinha, eu fiz quase nada sozinha, né? Mas me lembro de ir na cidade comprar um tecido, então isso é bem interessante, né? Então, do ponto de vista físico, a escola teve essa marca de propiciar para a gente atividades práticas, físicas mesmo, né? Que você tinha que usar o seu corpo ali, dentro e fora. E do ponto de vista intelectual, afora as aulas, porque eu considero que o período que eu estudei escola era muito boa, eu não tenho nada, eu sou uma grande defensora da escola pública, eu penso que quem faz a escola pública são os professores e os alunos, né? Claro que os recursos governamentais podem ajudar muito. Aliás, o governo ajuda muito se não atrapalha, né? Se não se interfere muito no projeto pedagógico, né? Hoje é tudo muito planejado, organizado do ponto de vista, inclusive generalizado, né? Materiais prontos e tudo. Eu, particularmente, sou totalmente contra isso. Eu acho que isso é muito bom para o professor preguiçoso ou para o professor que não quer muito se envolver, porque já tem tudo pronto. Mas eu sou muito favorável àquela escola que se constrói o projeto com os alunos, né? E eu, apesar de ter estudado no período da ditadura militar, eu tive muito essa possibilidade, né? De conviver com professores que defendiam uma metodologia ativa, né, que propiciavam, a própria escola propiciava, né, essas atividades mais práticas, mais dinâmicas, né. Então, eu não sei explicar se era uma questão de resistência desses professores, de realmente uma crença fundamental naquela proposta que eles seguiam, ou se era porque a nossa escola me aparenta hoje que era uma escola modelo. Porque estudando a história da educação, eu vi que ali naquele período da ditadura militar, algumas escolas eram escolhidas como escolas referência, né, onde autoridades vão, onde fazem muitos projetos sociais. E eu tenho hoje impressão pela estrutura da escola, pela forma como ela era cuidada, com acesso aos materiais que nós tínhamos, que isso era indicava que a escola fosse uma das escolas escolhidas, né, uma escola modelo. Eu não tenho como provar isso, não fiz nenhum estudo de caso específico sobre a Alzira Martins Licht, mas pela minha experiência como ex-aluna, eu posso dizer que isso me parece que corrobora, né, com esses dados históricos. E além dessa parte física, a escola tinha uma coisa muito interessante, que era a questão intelectual, né? Então, as aulas normais, que eu acho que muito boas, não tenho nada a reclamar, não considero que a minha formação foi deficiente, foi uma escola que me deu uma fundamentação bastante sólida. A escola tinha uma biblioteca, né? E me lembro de ter uma amiga que, muito achegada à direção, ela cuidava da biblioteca, trocava as capas dos livros, organizava. E eu me lembro que ela conseguia me tirar da sala de aula para fazer isso, eu adorava. Eu sempre tive essa tendência a querer escapar da sala de aula para fazer coisas mais interessantes. E ela então tinha essa autorização, porque ela era de uma série mais avançada, e ela então me escolhia para auxiliá-la, a diretora autorizava, imagine. Eu ficava ali no horário de aula muitas vezes, até depois do horário da aula, ajudando ali na biblioteca, né? Para mim era um divertimento, e isso me fez gostar de biblioteca, apesar de meu pai já ter muitos livros em casa, né? Então eu acho que isso foi bastante marcante, esse período da escola, de ter esse acesso, né? A nossa escola, como eu já contei no outro vídeo, lá de 4 anos atrás, tinha um laboratório maravilhoso, então eu dava uma formação, assim, um gosto pela formação científica, né? A gente vê a professora manipulando todos aqueles objetos e fazendo as experiências com a gente, horta na escola, polinização de plantas, que tínhamos muitas flores também, e muita atividade também filantrópica na escola. Lions Club, Rotary Club, eles participavam bastante com atividades, premiavam as crianças, né? Os melhores alunos no final do ano, ofereciam uma festa, Dia das Crianças, e tinha os concursos. Durante aquele período havia muitos concursos, né? Eu me lembro de 2 que me marcaram muito, um que era sobre a Orla de Santos, que tinha que descrever toda a Orla de Santos, e um outro concurso que foi sobre a bandeira do Brasil. Também estudei tudo sobre bandeira. Nos 2 concursos eu consegui uma colocação, eu não fui a primeira, né? Eram como se fossem pequenas dissertações, né? Pequenas teses que a gente tinha que desenvolver, e alguns concursos eram redações mesmo, você fazia uma redação. Você tinha que entrar na sala no horário abrasado, né? Era agendado o horário, entrava como um concurso mesmo, e você sentava e fazia
o material. E outras eram pesquisas, né? Lembro também de um concurso que foi para ganhar uma viagem à Disney, imagine. Era uma passagem para todo o Brasil, que é General Electric, né? A companhia lá criada pelo Thomas Alva Edison, criou a General Electric, e ela fazia no Brasil essa proposta. Tinha que escrever a vida do Thomas Alva Edison, uma biografia dele, e teria que fazer um trabalho sobre eletricidade. Neste concurso, realmente, eu fiquei em primeiro lugar no texto escrito, mas não me deu nada, porque, na verdade, a parte elétrica eu pedi para minha mãe me ajudar. Eu sempre usei e abusei da minha mãe, porque realmente a preguiça, eu sempre tive um problema muito grande de disciplina, tenho até hoje. É uma coisa assim terrível, eu não consigo superar ainda, estou com praticamente 62 anos, ainda não consegui superar a procrastinação e a indisciplina, né, que estão muito atreladas uma à outra, e a parte de eletricidade me danou. Mas uma coisa interessante desse concurso do Thomas Alva Edison, que está ligado à Biblioteca Municipal, né, também já relatei isso no vídeo de 4 anos atrás, a Biblioteca Municipal era na Prefeitura de Santos, hoje não é mais, né? Hoje é ali na Amador Bueno, se eu não me engano. A principal, né? Aquela que é a sede oficial. Mas eu adorava ir na prefeitura, então minha mãe permitia, né? Eu pegava o ônibus, já tinha ônibus, né? Descia do ônibus, era o 61 e o 63. O 63 pelo Morro do Marapé, o 61 que descia ali pela Caneleira. E não, acho que o 63 ainda nem existia, eu não me lembro bem se já existia. E eu ia pelo 61 até o centro da cidade, voltava, né? E adorava. E uma coisa interessante que hoje eu fico pensando é como é que eu sabia, como é que se fazia um trabalho de pesquisa. Porque depois, anos mais tarde na universidade, né, tanto como aluna com metodologia do trabalho científico, como como professora, que depois fui dessa disciplina em vários cursos, eu cheguei a dar aula em mais de 10 cursos, que em vídeos à frente eu vou contar essa história, né, que eu estou seguindo um cronograma que eu construí aqui de trabalho, e está previsto trabalhar com isso. A questão da metodologia do trabalho científico, que exige que quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente faça fichamento do texto, que a gente coloque entre aspas os trechos que a gente vai copiar para se tornarem citações, né, comprovações daquilo que a gente está falando, referenciando um texto que a gente pesquisou. Eu já fazia isso, punha entre aspas e colocava a página, fazia a bibliografia ao final. Eu hoje fico pensando de onde foi que eu tirei essa, porque eu não me lembro de nenhum professor pedir trabalho assim com este grau de organização científica, né? Porque a gente pensa em ciência laboratório, mas também tem ciência das áreas humanas, né? As ciências humanas. E me lembro de eu então ter essa intuição, né? Depois eu explico isso mais para frente, quando eu trabalho em religiosidade, que eu não acredito em coincidências, nem nada do tipo, né? Eu sou uma pessoa que acredita na vida em continuidade, né? Que a gente só troca esses avatares que a gente usa, né? Hoje eu estou usando esse avatar e que poucas décadas à frente, ou uma ou duas, sei lá quanto, eu também vou deixar esse avatar, né? Mas eu acredito em experiências anteriores, porque é muito estranho isso, né? De onde foi que eu tirei aquela ideia de como é que você constrói uma dissertação, um trabalho de pesquisa assim. E fiz muito bem feito, até há poucos anos eu ainda tinha. Aí quando eu vim morar aqui, que eu moro 8 meses aqui, 4 aí, né? Eu falo aí porque quem assiste esse canal está no Brasil, né? E eu não podia mais ter tanta coisa comigo, e acabou que eu me desfiz desse textinho que eu tinha escrito, a caneta, eu tinha em folhinhas de caderno, que eu só juntei tudo, né? E ainda me lembro bastante disso, né? Então foi bem marcante e interessante, porque marcou intelectualmente a minha forma de depois construir texto, né? Comecei ali, eu não me lembro se era 7º ou 8º ano que eu estava na escola, não vou me lembrar. O concurso da bandeira eu lembro, era 6º ano, o da Orla da Praia também era 6º ano, isso eu lembro bem. Mas esse do Thomas Alva Edison, não sei se foi no 7º ou no 8º ano, mas é interessante, né? A gente vê como essas instituições criando esses concursos fomentavam na gente a vontade de participar, de desenvolver novas habilidades e ao mesmo tempo
não era todo mundo que se interessava, né? Atendia a certos gostos pessoais, né? Porque muitos vão para a parte da atividade física, eu, por exemplo, não dava para a educação física, não tinha gosto naquilo, mas tinha, por outro lado, o que envolvia leitura, pesquisa, escrita, né? Isso é bem bacana, né? E encaminhando desse lado da intelectualidade, tem uma questão também das amizades. Então, saindo da escola, essa escola que eu acredito que tinha bastante metodologia ativa, apesar de um período de truculência política, né? Mas a gente vê que os professores com essa resistência criavam na gente esse gosto pela ampliação cultural, né? Pelo aprofundamento. E isso se atrela às amizades para mim, no meu caso, porque eu fiz amizade com uma pessoa muito bacana dessa idade, que me acompanhou até os meus 21 anos. Depois a gente pouco a pouco se afastou, porque cada uma constrói sua vida. Há poucos anos ela ainda me contactou, ela encontrou o meu número de WhatsApp, me procurou e tal, mas a gente não tem mais aquele vínculo que tinha antes, né? Mas eu tenho um grande carinho, agradecimento e guardo um verdadeiro amor por essa minha amiga, né? Porque ela marcou muito a minha primeira, como é que eu vou dizer, meu primeiro despertar para a vida, quando a gente começa a se reconhecer, né? Você vai se descolando dos pais, daquela vida infantil e você vai construindo o seu eu, né? Com um pouco mais de destacamento, né? Da vida familiar. Você continua na família, mas você começa a ter uma vida privada, né? A gente ali, depois nessa fase principalmente, né? Dos 11 aos 14 anos, a gente começa a ter a nossa vida. A gente tem a vida com a família, mas tem uma vida à parte, onde a gente tem os nossos segredos trocados com as pessoas que a gente elege como amigos. A gente ali começa a ter os nossos sonhos, as projeções para o futuro, entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer fazer. E com esta minha amiga, ela gostava de ler também, tanto é que se dedicou à área de letras mais tarde, né? E é uma pessoa muito inteligente, muito culta, e estimulava isso em mim. E com ela eu pratiquei tanto a parte da natureza, que eu citei no vídeo anterior, né? Da voz da natureza, da gente ir para os outeirinhos, e ali a gente praticava essa outra vida, né? Que é uma vida que eu construí dentro de mim, que eu chamo dentro da literatura, que é o romantismo, né? Que é aquela leitura que você faz buscando o mundo à parte. Se você pegar, por exemplo, a literatura da Jane Austen, né? Razão e Sensibilidade, Emma, Orgulho e Preconceito, a autora me dá essa sensação daquilo que eu vivia na minha infância, só que, né, num ambiente bucólico, que era um morro, com muitas árvores, muitas flores, animais, água, e o tempo livre, porque eu vivi essa época que não tinha internet, não tinha um celular, não tinha um tablet, não tinha um computador. Então a nossa vida era livro, era desenhar, era conversar. Então a amizade, né, com esta minha amiga foi para este lado. Então nós trocávamos muitas impressões, porque as leituras davam um estofo maior para a gente já começar a pensar numa análise psicológica, ainda que sem nenhuma formação e nem conhecimento de psicologia, mas a gente começava já a começar a ter esta compreensão de que existe uma dimensão interior, né, muito própria, muito pessoal, de como a gente vai concebendo a vida e o mundo, construindo as coisas. E ali a gente já começava a fazer as nossas primeiras análises, que depois vai, hoje compreendendo, que a gente vai fazer junto ao psicólogo. Só que o psicólogo tem a técnica, tem a fundamentação, é um profissional gabaritado, e a gente fazia isso de uma maneira de ficar horas e horas conversando e pensando, que era próprio do nosso período, e fisicamente, porque a gente está lado a lado, né? A gente está olho no olho, tem horário para se encontrar, né? Hoje muitas relações são muitas vezes digitais, né? A gente está à distância, né? Eu mesma, meu marido, eu conheci pela internet, né? Quer dizer, eu já não tive um conhecimento pessoal num ambiente próximo, né? Mas à distância. Então é um outro mundo, né? Mas a gente vivia aquela vida analógica muito tranquila num sentido de que havia tempo, né? Eu muitas vezes hoje em dia tenho tempo e não sei usar. E eu me lembro, desculpe, eu me lembro do tempo que eu tinha, ocupar muito.
ou eu estava desenhando, ou eu estava escrevendo, ou eu estava lendo, ou eu estava conversando, eu estava fazendo coisas muito interessantes. A televisão era limitada, tinha horário para assistir a TV, tinha horário para dormir. Então tudo isso dava para a gente assim uma vida, apesar da minha falta de disciplina, era uma vida regrada, né? Era uma vida equilibrada, né? Então o entretenimento era a TV, eram séries, as novelas, começa a televisão colorida. Imagine, televisão colorida, era um evento uma televisão colorida, né? Eu lembro a primeira novela que eu assisti colorida, Escravizaura, era assim maravilhoso para mim, né? Não sei se teve alguma novela anterior, Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era a cores. Então era muito bacana, porque não todas as programações eram a cores, né? A televisão já era a cores, mas muitas programações eram em preto e branco, né? Assistia a novela Carinhoso, era preto e branco, né? Anjo Mal, era uma novela em preto e branco. E tinha as grandes séries americanas que marcam aquele período, né? Esse meu período é o período disco, né? Vão ter as discotecas, tudo que eu nunca frequentei, mas a gente fazia reunião na casa de uma amiga para dançar. Ela comprou um 3 em 1, imagina, um estéreo, 3 em 1. E ela tinha os discos originais, tanto do Grease quanto dos embalos de sábado à noite. E a gente ia para lá dançar à tarde, no domingo à tarde, sábado à tarde. Depois que a gente terminava as nossas tarefas caseiras, né? A gente passava o finalzinho da tarde ali dançando, coreografando, para ir a lugar algum. Era só para fazer mesmo ali. E era muito, muito bacana, né? Então tinha essa questão do desenho, que não era um desenho estudado, nem orientado por um profissional, né? Um professor, uma atividade educativa, mas era uma expressão, né? Então, o pouco que a gente tinha, me dá a impressão que a gente ia mais a fundo, construía dentro daquela idealização que eu chamei de romantismo, que é esse tempo bucólico em que a gente ficava juntos na natureza, na amizade, muitas vezes no silêncio. A música entrava muito profundamente aí. Me lembro muito de Guilherme Arantes, que se escutava muito nesse período e marcou muito a nossa adolescência, né? Fora os cantores e músicos americanos, né? É a época dos pianos. Então eu me lembro assim de a primeira vez que eu vi o Queen na televisão, eu tinha 12 anos, foi assim um frenesi, uma loucura, uma paixão pelo Freddie Mercury, né? Eu sempre tive essa tendência a idealizar os artistas e ter eu sou uma fã, cheguei a participar de fã-clube do Flávio Venturini, já velha, depois dos 40 anos. Então eu tenho muito esse lado de fã, né? E nesse período isso era muito, muito presente, era fundamental, era visceral mesmo, né? Então isso é muito, muito interessante, como que as amizades vão se correlacionar a isso, né? E das amizades vem também o desejo para um outro item, né? Além da escola e desse mundo da amizade e do entretenimento, que é o mundo do trabalho. Porque uma amiga me leva muito para esse lado da natureza, da leitura, dos passeios, inclusive praia, que eu não citei. A praia para nós era fundamental. A gente levantava de madrugadinha, 5h30, para as 6 sair de casa com os irmãozinhos, ir a pé para a praia pelo Morro do Marapé. Era maravilhoso, gente, maravilhoso. Era muito, muito, muito romântico. Contar isso para alguém hoje, as pessoas acham que não entendem, né? A gente não ia de ônibus para a praia, a gente ia a pé e voltava a pé. Era de manhã, porque às 11 horas tínhamos que estar em casa. Então saímos muito cedo para aproveitar a praia. Íamos ali entre a Divisa e o Canal 1, pelo Marapé, tudo cortava caminho por ali. Mas voltando à questão de como a amizade leva também ao trabalho, uma outra amiga que eu vou conhecer na 7ª série, que é uma amiga presente hoje na minha vida, eu frequento a casa dela, né? Eu, quando me hospedo no meu filho, ela vai me visitar também. A gente está muito, muito ligada ainda, um contato muito pessoal. Imagine, uma amizade que eu comecei com 13 anos e mantenho até hoje, né? São muitos anos, né? Muito, muito emocionante. E essa minha amiga, ela era guardinha, como se chamava na época, né? As legionárias, que tinham os meninos, né? Os guardinhas, as meninas, as legionárias, e ela era. E aqui eu admirava muito, porque naquela época não tinha a 7ª série diurna, era noturna. Então até o 6º ano a gente estudava de dia, e a 7ª, imagine, com 12 anos eu entrei numa escola noturna, com 12 anos. Isso tudo amadurecia a gente, sabe, também. Tornar muito precoce a vida adulta, mas se vocês veem esses
perdão, esses vídeos que veiculam na internet do Silvio Santos entrevistando os jovens e fala, quantos anos você tem? A moça, eu tenho 21, e parecia uma senhora de 30 e tantos anos, né? Era muito comum isso. A gente amadurecia muito rápido, né? As meninas usavam maquiagem e não era só uma questão de você forçar a maturidade com a maquiagem, era postura, eu não sei explicar. Eu sei que a gente parecia muito mais velho do que era, comparado com os jovens de hoje, né? Que parecem muito meninões, muito crianças. E realmente na internet as pessoas comentam muito, né? E usam muito o programa do Silvio Santos para mostrar como as pessoas pareciam muito mais maduras, né? Do que a idade que elas portavam, né? E essa minha amiga, então, ela já trabalhava e aquilo me insuflou. Então eu a conheci na 7ª série e no final da 8ª, ainda não tinha terminado o ano, eu comecei a trabalhar, né? Eu fui trabalhar numa papelaria. Então esse meu período do 5º ao 8º ano me marca muito nesse desejo também do amadurecimento, né? Eu tinha uma tia, tenho uma tia, que para mim era um modelo, um tio também, eles são irmãos, que trabalhavam e tinham o seu próprio dinheiro, né? Então aquilo tudo para mim era sinal de independência. Então eu sou dessa época. Que eu acho que traz uma contradição, coisa só para se trabalhar no divã psicanalítico, claro, né? No divã psicológico, que é a questão de que ao mesmo tempo que a gente vive essa abertura para um feminismo da mulher autônoma, independente, da mulher que decide seu próprio destino, com um outro lado da vida tradicional, das famílias, da educação tradicional, e de um outro romantismo, que não é esse que eu citei, do bucolismo, mas um romantismo alimentado por um tipo de leitura que eu já citei no vídeo anterior, de Júlia, Sabrina, aqueles tipos de historinhas românticas. Então vai ser uma mulher que vai ter o desejo de ter a família, os filhos, um casamento, e por outro lado querer ser independente, né? Então hoje eu escuto muitas pessoas assim, pessoas mais tradicionais, de direita, que dizem assim, esse feminismo acabou com a gente, o feminismo me obrigou a ter dupla jornada de trabalho. Não, o que nos obriga a ter dupla jornada de trabalho é o patriarcalismo, né, que nos educou para sermos mulheres que obedecem e servem aos homens, e ao mesmo lado o capitalismo, que considera a mulher sempre diferente do homem na hora do pagamento, da chegada aos cargos de comando, mas na hora de você ter que cuidar dos filhos da casa, não faz uma jornada de trabalho diferenciada. Então, ou a gente serve ao capitalismo, ou a gente serve ao patriarcalismo, à família. Então, a mulher é o ser mais, como eu digo, explorado na sociedade, né? Carregam tantas cargas de trabalho, enquanto que os homens atuais, aqueles mais, não digo nem atuais, mas os homens que estão mais conscientes dessa questão, eles entendem que o problema do feminismo também é um problema deles, né? Eles têm essa consciência de que eles também têm por obrigação de participar da casa, da educação das crianças. Não é uma coisa da mulher. Isso foi uma coisa que nos foi imposta ao longo dos milênios, digo eu, né? Se não estou exagerando, mas pelo que eu estudei de história, é milenar isso, é da história da humanidade, e isso, claro, que comporta uma carga muito pesada para a mulher, né? Então, é uma marca também da educação de muitas mulheres. Eu acompanho muito um canal no YouTube que se chama Histórias de Divórcios. Se eu não me engano, é @separações o endereço do canal. E ali a gente observa muito isso, mulheres independentes, autônomas, com seu próprio dinheiro, com uma vida organizada, largam tudo para se casar, para entrar em relações complexas, porque dá aquela sensação, muitas vezes, que falta alguma coisa, mas falta porque o nosso imaginário foi construído assim, né? Eu mesma sinto, e aí uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar em terapia no futuro, né? No momento não estou podendo, e nem estou querendo, mas eu acho que é uma coisa a ser trabalhada, é como que a nossa geração ficou tão marcada por esse romantismo barato, da gente querer ser aquela mulher tradicional, né? E ao mesmo tempo querer ser a mulher independente.
não concilia. É muito difícil. E eu vejo as meninas jovens hoje, as mais novas que estão se aproximando da família, vindos de outras casas e tal. Uma coisa que eu acho muito bacana é todos os meninos cozinham e as meninas cozinham quando querem, mas não tem aquela obrigação de serem as cozinheiras da casa, né? E vejo assim, também a dedicação à casa é uma dedicação normal, do que os dois podem fazer, o casal, a família. Na nossa época não, né? Era uma coisa muito da mulher. Então se espera isso da mulher, né? Então na minha casa, por exemplo, meu pai ia cuidar do carro, do quintal, das plantas, de algumas plantas, minha mãe que também cuidava das plantas, minha mãe cuidava da casa, dos filhos, da cozinha. Depois mudou um pouquinho com a aposentadoria dele, mas a gente via aquela estrutura que a gente vai construindo com o ideal, né? No meu caso, nasce aí. Nasce principalmente desse período aí dos 11 aos 14 anos, né? Que esse é o mundo que eu vou criar. Eu tinha uma colega ali do bairro, que ela trabalhava bastante com crochê, e ela ganhava um dinheirinho com isso, e ela comprava muitas as revistas, que ela escondia, porque o pessoal reclamava de ficar lendo essas Júlias e Sabrinas, e ela emprestava para nós. Então a gente todo sábado ia lá, vinha para casa com, sei lá, 10, 15 revistas, entregava tudo, líamos que nem uma louca, eu e minha amiga. Isso alimentou o imaginário. Então a gente pensa que leitura é uma coisa inócua, não é. A leitura marca muito, né? O que a gente pensa, o que a gente vive, né? E a gente vê que hoje, se essa leitura fosse lida com crítica, eu acho que seria alguma coisa interessante, né? E aí já vem um aspecto que eu acho que é fundamental mesmo na educação dos jovens, né? Que é a questão do diálogo. Não se dialoga com o que as pessoas fazem. Então, no meu período não se dialogava, né? Estou falando não dialoga, mas eu não vivo mais essa fase de ser mãe hoje, né? Hoje eu sou mãe num outro nível, né? Que é a mãe de pessoas adultas, é muito diferente. A gente tenta interferir, mas não interfere mais, né? Que bom, né? Que os filhos têm que se libertar da gente também, né? Como diz o Sartre, a gente mata o pai dentro da gente para a gente poder ser independente, né? Para a gente mata o superego para a gente poder ter as nossas próprias decisões. E tendo essa perspectiva ali de que a gente tem as pessoas que dentro da gente vão nos comandar, a gente vai tentar se libertar, precisava de um diálogo. Essa é uma coisa que eu defendo. E esse foi um grande ponto de rebeldia na minha juventude, que era não ter o diálogo. O porquê? Interessante que depois eu fui me dedicar à educação crítica e à filosofia, né, para as crianças, que é justamente para fomentar aquilo que era visto como um desvalor, na verdade, o filé mignon da formação intelectual da criança, né? É a parte nobre, que é a capacidade que ela tem de questionar, né? Que a filosofia nasce do espanto. O que é isso? Por que assim? Por que não é de outra forma? É a coisa mais maravilhosa da vida, né? Essa é uma marca da gente que gosta dessa característica do questionar, do se indagar, que muitas vezes é tido como uma chatice tremenda, né? Ainda mais no mundo formatado, que já se tem todo o script, né, prontinho do que a gente tem que fazer, viver e pensar, é difícil, né? Então, essa chatice, entre aspas, é o fundamental da vida, é o sal da vida, né? É o que vai dar o tempero para a vida. E a gente se perguntar por que tem que ser assim, né? E isso estava muito em mim e foi uma grande marca de rebeldia na juventude. Então, os grandes problemas de conflitos familiares, mesmo com outras pessoas fora da família, sempre foi atrelado à questão do questionar, de querer entender por que tem que ser daquela maneira. E isso eu tenho até hoje e eu preservo. Eu só evito exercer isso quando eu acho que isso vai me prejudicar num sentido de criar problemas para a minha vida, num sentido prático, mas é uma marca fundamental. E eu penso que tem que ser cultivada, né? Eu sou uma grande defensora de que as crianças perguntem muito, muito. E para isso tem que ter a contrapartida do diálogo familiar, né? Das pessoas abertas para ouvir, né? E me lembro de muitas atividades pedagógicas que eu desenvolvi ao longo da vida, estavam atreladas a isso, né? Que é a questão do círculo de conversa, né? Num círculo crítico de análise,
das pessoas se olharem nos olhos e estarem juntas para pensar em problemas, né? Eu vou falar isso mais adiante, em outros vídeos, quando eu for trabalhar a questão pedagógica. Eu trabalhei no ensino médio poucos anos da minha vida, 9 anos só, no ensino médio, porque eu trabalhei em várias frentes. E nesses 9 anos de ensino médio, acho que foram até mais de 9 anos, não lembro bem agora, eu trabalhei muito com projetos fora da horário da aula. Então, projetos com filmes. Então, se eu notava algum problema na sala de aula, eu criava um projeto à tarde para poder ensejar que os alunos comparecessem para a gente discutir aqueles problemas, né? E eu acho que isso é fundamental, porque é o diálogo que às vezes falta, né? A gente não quer tocar em problemas, a gente não quer ver alguma coisa, então a gente evita. Porque se eu ver, reconhecer, identificar, eu não vou poder dizer que eu não sei. E aí eu vou ter que enfrentar. Então é melhor fingir que não vê, né? Então é alguma coisa assim que empurrar para baixo do tapete não é a minha onda, nunca foi. E acho que é uma coisa que é importante na educação dos jovens, né? É não empurrar para baixo do tapete, né? A gente ter esse ambiente da conversa, da crítica, né? Então isso foi uma coisa assim muito bacana da leitura, que ao mesmo tempo que eu acho que me prejudicou no sentido de que me atrelou a valores de um romanticismo barato, mas ao mesmo tempo era sempre leitura, né? E sempre tem um aspecto bom. Eu acho que de tudo se tira alguma coisa boa, né? Uma vez eu escrevi um texto sobre o Paulo Coelho dizendo isso, que a autoajuda é tão criticada, esse tipo de leitura, né? Mas, por exemplo, aqui onde eu moro, você vai à biblioteca, vai às livrarias, nossa, são prateleiras, sempre tem Paulo Coelho, ele é queridíssimo, valorizadíssimo, né? Dizem que ele é valorizado pelos tradutores dele, que melhoraram o texto dele, mas as pessoas procuram pelo conteúdo também. Então, às vezes, numa expressão barata, simples, muito ordinária no sentido do cotidiano, não de valor, é claro, não no ordinário no sentido de valor, mas no sentido de cotidiano, existem suas preciosidades, que aquilo que enseja uma discussão, uma reflexão, já tem um grande valor, né? E eu acho que essa leitura também tinha. Eu aprendi muito sobre geografia, sobre culturas, a partir desses livros, né? Que tinham aquele enredinho todo já demarcado, vai acontecer isso, fazer aquilo, né? Como um filmezinho de entretenimento hollywoodiano que a gente vê para passar um tempo, para comer depois de para assistir depois de comer uma pizza, né? Ou antes, que seja. Não é que traz muita coisa pra gente, mas dá para passar o tempo de uma maneira gostosa, digna, e sempre se aprende alguma coisa, seja de geografia, de história, de cultura, sempre tem alguma coisa ali, né? Então essa foi também uma grande marca daquele período. E teve uma coisa assim que eu acho marcante, porque isso eu preservo até hoje, que é o meu interesse por ufologia. Eu ganhei aos 14 anos do namorado de uma prima um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken, que faleceu este ano, né? Este ano ou ano passado? Agora já não lembro se foi no final do ano passado ou este ano que o Erich von Däniken faleceu. Esse escritor foi muito importante na ufologia brasileira, porque ele vai fazer parte da formação de muitos ufólogos e muitos interessados. Eu não sou ufóloga, eu sou uma mera curiosa, também não sou believer, daquelas que acreditam em tudo de extraterrestre, de UFO, nada disso, né? Eu tenho o pé no chão. Mas o meu interesse filosófico pelas questões que ele apresenta no livro foram marcantes. Foram coisas que me acompanharam até os 40 e tantos anos, quando eu vim morar aqui, porque eu me aposentei, parei de trabalhar, tive tempo livre. Com o tempo livre, eu pude me dedicar a refletir. Então fui encontrando outras vozes, aí já era a época do smartphone, já a época do computador com a rede mundial com a rede mundial de informações já à disposição, com o YouTube, e tudo isso trouxe grandes possibilidades da gente escutar outras vozes, né? Como Humberto Eco dizia, esse mundo novo das mídias permitiu que todos os idiotas pudessem se manifestar. E realmente, se a gente observar bem, os grandes problemas de dissonância cognitiva, de um monte de gente que está raciocinando de uma maneira completamente incoerente e sem fundamentação
advém deste período, né? Já cheguei até a pensar, eu sei que isso é um sacrilégio para o mundo intelectual, mas eu já até pensei, meu Deus, essas pessoas estavam tão ignorantes antes, sem possibilidade de falar, que bom, que mundo que era. Claro que não, né? Isso é um sacrilégio. Todo ser humano tem que ter todo o direito de participar da vida e de se colocar. Mas a verdade é que Humberto Eco, em certo sentido, tinha razão. Mas, por outro, que bom que se deu voz a coisas que existiam e eram em silêncio, né? Isso é um lado bom. No meu caso, aí na questão da ufologia, também depois da espiritualidade, vai ser interessante, porque eu com tempo livre e sem as amarras do cotidiano, porque o trabalho, de uma certa forma, impede que a gente possa se expandir, porque a gente está atrelado a cumprimentos de tarefas, horários, datas, programas, que muitas vezes não são os escolhidos pela gente. A gente, para sobreviver, tem que fazer muita coisa com a qual a gente não concorda, mas que fazem parte daquela estrutura na qual a gente está atrelada e tem que cumprir. E isso também te impede de ter a liberdade de pensar com clareza, né? E alguma coisa que o Carl Rogers coloca, né? Psicólogo famoso, ali nos anos 80 ele era muito lido. O Carl Rogers vai colocar: sai de dentro do furacão e observa de fora, né? O self, o eu mesmo de você, está envolvido nas coisas, a gente se embala. Quando você sai do tumulto e vai para fora como observador do fenômeno, você começa a olhar com mais clareza, né? Isso aconteceu comigo. Então, ainda que hoje eu esteja querendo voltar para a minha condição anterior, ficar mais próxima da família, dos filhos, da minha neta maravilhosa, luz da minha vida, ao mesmo tempo eu reconheço o valor que teve eu vir para cá, para essa nova vida, eu digo que é a minha segunda encarnação, nesta encarnação, que foi o tempo livre para pensar. E o tempo é a maior riqueza que a gente tem. Claro que o dinheiro faz falta, eu não tenho nada contra o dinheiro, se tivesse mais estaria muito contente. Tenho o suficiente para sobreviver com dignidade, nada mais, mas gostaria de ter mais, que eu sou humana, né? Não sou boba. Mas eu reconheço que a maior riqueza é o tempo. O tempo, o ócio que a filosofia defende, né? Que é o ócio intelectual, que a gente tem que ter tempo para pensar. E com isso, eu pude me aprofundar muito na questão da ufologia, que despertou lá com Erich von Däniken aos 14 anos, e dos 30 e poucos anos à frente, as coisas foram começando a se aprofundar, mas aqui eu pude me aprofundar bastante, né? Então foi uma coisa que se realizou, que em vídeos para frente eu vou contar de algumas experiências, mas muito interessante, que ali criou-se o início, esse livro foi importante, porque criou-se o início de uma crítica interna sobre valores que eu tinha e que eu não colocava em discussão, e que só resolvi agora, né? Próximo aos 50 anos, eu consigo resolver isso, até depois dos 50 anos, né? Resolvi. Mas veja, é uma vida para você conseguir afrontar valores que talvez você traga de outras vidas, né? Que são coisas muito longevas, de milênios talvez, ou de séculos, né? Que seja. E a questão aí é muito interessante, quer dizer, ali começa a minha discussão. Eram os deuses astronautas? O que são deuses? O que é Deus? Que astronautas eram esses? Né? É muita coisa para a cabeça de uma quase criança, né? É uma pré-adolescente. Muita coisa. Então, acho de um valor tremendo. Então, esse é um ponto que eu acho muito interessante. As crianças têm essa condição. Eu cheguei a ter uma criança em sala de aula com 6 anos de idade, que eu fazia o círculo da comunidade de investigação, né? Onde nós discutíamos problemas e estávamos discutindo ali os pré-socráticos. Claro que eu não dava uma aula com o nível de uma universidade, mas ali a gente começava a discutir. E que havia discussão sobre o que é que gera tudo na vida, né? O que é o mundo? Os pré-socráticos discutiam isso, né? O que é a natureza? O que é a physis? O que é o mundo? De onde ele vem? O que o sustenta? O que o constitui? E uma escola católica que eu trabalhava, as crianças, é Deus, né? É Jesus, é Deus.
E lembro de um menino maravilhoso, jamais vou esquecê-lo. Ele fala assim: vocês já pensaram que pode ter vindo uma nave extraterrestre e trazido a vida para o planeta Terra? A classe indignada. Lembro de uma menina muito combatente e não, atacando, né? E ali a mediação da professora é fazer eles respeitarem os argumentos diversos, usarem a argumentação com educação, com clareza, enfim. A aula foi perfeita, ao meu ver, porque teve essa discussão, né? E a coragem dele, veja, um menino de 6 anos, né? Com uma ideia fantástica. E tirando toda essa coisa que vem da escola, as amizades, né? O trabalho que vai iniciar daí, a questão dessa formação intelectual, do início da reflexão psicológica e filosófica e a ufologia, quer dizer, é muita riqueza para um período da vida, né? É um dos períodos mais importantes, né? Não tem como não valorizar, né? E eu sou muito grata a tudo isso. Então, da nossa fala de hoje, né, daquilo que eu trouxe para ver se enseja alguma reflexão, né, em quem venha porventura assistir esse vídeo, fica a questão da importância do diálogo nessa fase de vida, né? A gente tem que respeitar esses jovenzinhos, a inteligência deles, essa luta deles por constituir essa sua própria concepção de vida, né? Esse mundo próprio que eles vão criando, destacado da família. Isso é tão bacana, né? É tão bonito vê-los crescer, né? Eu lembro dos meus filhos, que já começavam a me esconder as coisas. Isso é importante também, né? Não posso dizer, meu filho conta tudo para mim. Eu não sei tudo da vida dos meus filhos, nunca soube. Né? Depois que eles passam dos 12 anos, dificilmente você pode dizer que você sabe tudo que ele pensa, que ele sente. Então, a nossa atenção tem que ser muito grande, abertura para o diálogo. Com isso, a gente vai evitar muitos problemas, né? É isso, né? Vontade de viver de novo com a cabeça que eu tenho hoje, todos aqueles anos, né? Isso é impossível, né? Deixa para a próxima encadernação, né? Deixa para a minha próxima vivência com o meu novo avatar, né? No futuro, né? Olha, um beijo grande, muito obrigada para quem porventura veio assistir. Por favor, me deem likes, eu fico muito feliz, né? A gente fica naquela ansiedade de ver se alguém assistiu, quem assistiu. Agradeço os comentários. Eu tenho dado ok para quem manda, né? Olha, um grande beijo, uma ótima semana e até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração.